visão que poucos falam na logística last mile brasileira. A culpa do no-show não é do agregado, do teu motorista. É como o ecossistema se relaciona. O embarcador olha para o transportador como um commodity. Só vê preço, condição de pagamento, condição comercial, zero parceria. E por si só, o transportador olha o agregado da mesma forma. Ele vê como um recurso, onde ele tem que utilizar para atender esse transportador. E com isso, as consequências mais claras que nós vemos é o turnover da base, o no-show dos motoristas, a falta de visão de parceria. E um depende do outro. O transportador depende do agregado e o embarcador depende do transportador. O Brasil se move por modal rodoviário. O nosso custo logístico hoje é mais de 15% do PIB brasileiro. É o dobro dos Estados Unidos para transportar metade do que ele transporta. Então a nossa ineficiência é muito alta. Eu quero hoje mais aqui trazer um case de sucesso que a gente acabou avançando com um cliente. É um transportador de e-commerce do Brasil. E é um case bem interessante porque ele tem um volume médio, são 80, 100 rotas por dia, mas ele tinha uma resistência. Ele falava que não existia no-show na operação dele. Só que a gente desceu uma página a mais e na realidade a gente entendeu que o no-show existia. Só que custava caro para remediar. Ele tinha pessoas fazendo atividade manual, grupo de WhatsApp, ligação no dia seguinte, tentando remediar, motorista que não aparecia, ele acionava outro, custo de rota emergencial. Mas mais do que isso, nós percebemos o turnover da base de motoristas dele. Quantos motoristas agregados simplesmente deixavam de responder ou deixavam de carregar com ele. Ele perdia uma média de 20, 25% da base por mês. E a gente foi atrás de entender isso, sabe? Porque o que a gente mais queria levar em consideração era como nivelar melhor esse relacionamento. A Movimenta aí, ela se vende como uma plataforma de gestão de base de agregado, não é só acionamento e confirmação. É como a gente ajuda a promover melhoria dentro da tua base. E foi bem nessa linha, a gente conversou com alguns agregados, entendeu as queixas, dores principais, e como sempre, a principal ponto era a previsibilidade. Eles não tinham previsibilidade. Eles tinham um processo que gerava um overbooking, eles faziam uma pré-qualificação de disponibilidade da rota no dia seguinte para o motorista, sem rota, sem entender a quantidade que eles iam precisar, gerava uma necessidade a mais para garantir esse motorista. Os motoristas se frustravam, porque perdiam viagem, às vezes, no dia seguinte por causa de um erro do transportador, e eles paravam de carregar. O motorista ele faz isso uma vez, duas, na terceira ele já está em outro. Ele não vai ficar te esperando, ele tem conta a pagar, é o elo mais fraco da cadeia, se a gente parar para entender e se pôr no lugar dele. Então, basicamente, quando a gente entrou nessa operação, entramos com a ferramenta, entramos com a tecnologia, o LDS, né, o Logistics Decision System, com os seus módulos do Chama Aí, que é basicamente o acionamento, o Confirma Aí, que é a confirmação de serviço, push e confirmação de carga. Mas mais do que isso, a gente entrou com uma metodologia, vamos dizer. E a metodologia, ela trouxe para a gente alguns insights do desperdício que eles estavam tendo. Então, basicamente, nós conseguimos promover um saving anual de cerca de 1,6 milhões de reais para essa operação. Por quê? Parece um número muito alto, né? Mas quando a gente entra no detalhe, eles perdiam 20 e poucos por cento da base todos os meses. O custo de você fazer um onboarding, fazer captação, buscar um cara sério, trazer ele, treinar ele minimamente para o teu modelo de negócio, para a tua operação, de como você trabalha, mais o custo de evitar esse no-show de pessoas, de ligação de manhã, de buscar isso, o turnover da própria base de colaboradores da transportadora. Mais o frete emergencial, que vai somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, alguns até você conseguia manipular ali com o motorista, putz, dá pra vir, não dá, putz, quebra essa. Mas assim, existe. O motorista ele também entende isso como uma oportunidade de negócio para ele. Se você depende daquilo rápido e urgente, sem um planejamento prévio, cara, muito provável, simplesmente indo para um spot, ele vai te cobrar mais. Ou você pode atrasar a rota e ter que splitar ela em mais múltiplas rotas para você não atrasar a tua experiência com o embarcador. Porque aí entra o ponto. Isso é do transportador com o motorista. Mas tem o lado do transportador com o embarcador, que é o desgaste comercial, é o atraso, é tempo perdido, é custo perdido, é contrato muitas vezes perdido. Esse cliente mesmo, ele comentou que ele chegou a perder um contrato
de digital, de e-commerce, justamente pela ineficiência da operação dele. E ele está voltando agora, até converso muito com a base, e ele está voltando a conversar com eles com um SLA um pouco mais agressivo, promovendo algumas coisas um pouco mais interessantes. Então, a gente está ajudando ele a recuperar esse contrato comercial. Por isso que eu falo, a Movimenta aí ela é muito mais do que só o acionamento ou a confirmação. Ela é a gestão da tua base para evitar insucesso e evitar o desperdício logístico. Então, quando a gente olha uma operação dessa, o custo operativo, né, o custo de desperdício dele, saiu ali de cerca de 160, 170 mil reais por mês para pouco mais de 30 e poucos mil, 35, 37 mil reais por mês. Isso validado com esse cliente. Então foi uma redução muito significativa, muito significativa. Pagou a ferramenta e com certeza gerou um ROI muito grande para eles. Ajudou eles a conseguirem evoluir o stack de tecnologia deles, a trazer sistemas melhores, a buscar TMS melhor, a buscar ferramentas melhores para compor a tecnologia. A gente sempre fala, né? Meio de tecnologia, todo mundo sempre comenta: o transportador é resistente à tecnologia, produto. Não é que o transportador é resistente à tecnologia, produto. É que todo mundo promete 30% de redução de alguma coisa, mas quando você vai entrar no detalhe, não é bem assim que acontece. Então, muito mais do que prometer, a gente testa, a gente roda, a gente pilota com esse cliente para entender o que vai acontecer na operação dele, para falar: cara, beleza, olha, tem um fit aqui com você. Funciona muito bem aqui, a gente fez esse teste com você. E aí a gente mostra essa redução, esse ganho com ele. E assim, o que a gente estima muito é sempre um ROI na casa ali de 30, 40, 50 dias para a operação com o produto da Movimenta aí. Então é algo que dá um ganho rápido para o transportador e gera eficiência rápida para o transportador. Tira ele daquele algo manual de WhatsApp, de grupo, para trazer governança, trazer compliance, tirar aquele... e a pessoa escolheu aquele motorista porque é o brother, é o amigo, é o cara que é ponta firme. Não é dados, é informação. Você tem que medir a efetividade disso, você tem que medir o insucesso disso, você tem que medir o no-show dele, você tem que medir rotas recusadas desse motorista. A gente pegou muito isso, pessoas da operação falando: esse cara aqui é ponta firme. E aí você vai ver, ele tem 20, 25% de recusa das rotas. E por motivos, por exemplo, de negociação comercial. Isso é um insight para a própria operação. Putz, talvez a diária que eu esteja oferecendo versus o demanda, jornada, KM, paradas não esteja efetiva. A gente pegou casos, por exemplo, veículo quebrado. Putz, beleza, veículo quebrado. Quantas vezes você vai ter um veículo quebrado no mês? Você começa a questionar e entender realmente quem é o motorista que está jogando junto com você. Ou quem é um motorista que, de repente, ele está ali comparando o preço só. E aí você usa isso para corrigir o acionamento e acionar verdadeiramente os motoristas parceiros. Priorizar quem joga junto com você e não tratar eles como um recurso. Enfim, é o que eu queria compartilhar um pouco hoje com vocês. Convido todos a acessarem o site da Movimenta.ai, www.movimentai.com.br. Na seção de materiais tem alguns cases, que inclusive alguns PDFs que vocês podem fazer o download, conferir e entender um pouquinho mais como funciona. Façam o cadastro, busquem conhecer o produto, vale muito a pena na operação de vocês. Operação de transportadora, que line haul, last mile, que tem variabilidade de rota e trabalha com agregado, a Movimenta aí tem sido uma ferramenta, uma mão na roda para essa galera. Enfim, obrigado pelo tempo de vocês, por me ouvir aqui. Um abraço. Tchau, tchau.